Bom, esse vídeo aqui é curto, eu não quero tomar muito seu tempo, mas o que eu vou falar aqui é muito importante. Talvez você tá passando por isso, ou até mesmo conhece alguém que tá passando. Então, apenas escute, porque talvez, só talvez, o que eu vou falar aqui pode mudar a vida de alguém. Bom, esse sou eu. Pra quem não me conhece, eu me chamo Emanuel. Eu sou dono desse canal aqui, o Mano VPA. Aqui basicamente é onde eu conto a história de momentos que me fizeram muito feliz. Seja em momentos com amigos meus, conquistas que eu consegui, sei lá, cara. Eu acho que isso aqui conta um pouco de mim. É como se esse canal, ele mostrasse um pouco de quem eu sou. E a verdade é que as coisas brilhavam até a chegada desse dia aqui. Foi o dia que eu literalmente senti um peso nas minhas costas. Como se eu simplesmente não conseguisse mais levantar da cama naquele dia. Uma sensação horrorosa, uma sensação muito ruim. Como se tudo pra mim não fizesse mais sentido. Sabe, não era uma dor física, era uma dor mental, mas que eu sentia no meu corpo. E naquele dia, eu perdi a vontade de gravar. Não foi falta de motivação, porque eu já tinha passado até por dias ruins e... bom, eu sempre me recuperava, mas aquele dia foi diferente. Era como se eu não conseguisse fazer o que eu mais amava, cuidar do meu canal, um sonho que eu sempre tive. Principalmente no início, a ideia era só gravar um vídeo mostrando o meu PC, dizendo, olha só o que eu conquistei. Eu nunca imaginei que ia tomar essa proporção, ganhar um público, criar uma comunidade. E bom, a verdade é que eu meio que perdi tudo isso. Pelo menos eu acho que eu perdi. Eu não sei nem mais se vocês ainda gostam desse canal ou se ainda querem me assistir. Eu sei que um dos principais motivos pra mim querer voltar a gravar foi o comentário de muita gente. Inclusive eu agradeço muito, porque eu li cada um deles e de verdade mexeu muito comigo. Eu queria gravar, mas eu não conseguia. As ideias sumiam, a criatividade sumia. Parecia que eu não me reconhecia mais. A piorar, a minha saúde simplesmente foi ladeira abaixo. Eu não conseguia mais dormir direito, eu perdi quase 10 quilos e eu simplesmente não conseguia comer nada, porque eu não tinha mais apetite. E a produtividade, então, ela simplesmente não existia mais. E o pior, eu não conseguia falar sobre isso com ninguém. Os meus pais sempre me perguntavam, filho, você tá bem? E eu dizia que tava tudo certo, porque na minha cabeça eu achava que eles iam achar que aquilo era uma besteira. E começaram a vir pensamentos ruins. Bom, questionando se eu deveria continuar. E essa luta começou a me afetar no meu trabalho também. Pra quem não sabe, eu tenho uma empresa e foi bizarro o quanto que isso me afetou. O meu faturamento caiu, as minhas vendas caíram, o feedback dos clientes da qualidade dos produtos caiu. Simplesmente tudo começou a dar errado. Eu simplesmente tava vendo todos os meus sonhos sendo destruídos aos poucos. E mesmo eu tentando, eu não conseguia fazer aquilo voltar a dar certo. Um dia eu parei e pensei, por que eu não sou mais feliz? Por que eu não consigo mais ser eu mesmo? Eu entendi que era uma bola de neve, que não começou do dia pra noite como eu achava que tinha começado. Bem naquele dia que eu tirei aquela foto, quando eu senti aquela sensação na cama. Na verdade, isso era consequência de anos em eu não ter cuidado da minha saúde. Porque, sendo bem sincero, eu nunca cuidei. Eu sempre fui aquele cara que dormia mal, que jogava de madrugada, que não saía nem sequer pra pegar um sol, não fazia um exercício físico, vivia fechado no quarto e simplesmente, cara, eu não tinha energia. E foi aí que eu comecei a me perguntar quais as coisas que me faziam sorrir, quais as coisas que me deixavam feliz de novo, o que me fazia rir, o que me fazia ter a vontade de criar vídeos novos, de compartilhar e também de ter momentos pra colocar minha mente no lugar. E foi aí que eu comecei a andar com pessoas que me ajudaram a colocar minha cabeça no lugar. E acredite, isso fez toda a diferença. Eu entendi que não era só tristeza, era algo real, físico e hormonal. Eu comecei a cuidar de mim, voltei a fazer as coisas que me conectavam com o que realmente importava. Aceitei a ajuda de quem queria me ajudar. E isso mudou simplesmente tudo pra mim. A verdade é que esse vídeo aqui, ele tem vários intuitos. Um deles é pedir perdão por simplesmente sumir durante 4 meses e não dar nenhum feedback pra vocês. Eu sei, eu errei, eu peço desculpas. Eu também tenho o intuito nesse vídeo de falar com aquela galera que tá deprimida, aquela galera que tá passando por uma depressão, aquela galera que simplesmente não tá entendendo o que tá acontecendo. A verdade é que a depressão é real e ela afeta muita gente. E não é porque você tá bem mentalmente ou porque você tem um psicológico forte que isso significa que você não possa passar por uma dor como essa. A verdade é que nós todos estamos sujeitos se não cuidarmos da nossa mente, da nossa saúde, de quem nós somos. E de fato, eu não sou nenhum especialista em saúde mental, mas o simples ato de observar pode ensinar muita coisa. Falando da natureza, por exemplo, dá pra perceber que nada tá ali por acaso. Tipo, as larvas. À primeira vista a gente olha pra elas e pensa, caramba, que bicho nojento, mano. Que bicho insignificante. Por que esse bicho tem que existir? Parece até que se eles sumissem do dia pra noite, não faria diferença nenhuma. Pra você ter uma ideia, elas são responsáveis por decompor a matéria, por reciclar os nutrientes, por alimentar os outros animais. Uma pequena peça sustenta um sistema enorme. E se essa peça simplesmente sumisse? O equilíbrio cairia junto. Agora pensa nisso em relação à nossa vida. Quantas coisas pequenas a gente despreza porque parecem insignificantes. Beber um copo de água, dormir no horário certo, se exercitar, parar um pouco pra respirar. A gente olha pra isso e pensa, ah, é só uma água. Dormir?
Eu durmo depois. Ah, mano, exercício eu faço só quando der. Só que, assim como as larvas, essas pequenas coisas são pilares que sustentam a gente. Quando a gente negligencia isso, o nosso corpo e a nossa mente começam a entrar em colapso. E é aí que entra a depressão. Ela não aparece, de repente, como um raio do nada. Muitas vezes ela vai se formando na falta desses pequenos cuidados. É como se a gente tirasse as larvas do ciclo. O sistema continua por um tempo, mas aos poucos vai ruindo. Porque perdeu a peça essencial. A saúde mental não se sustenta só em grandes coisas, em grandes acontecimentos. Ela depende também dessas pequenas atitudes, repetidas todo santo dia. Coisas que parecem bobas, mas que no fundo são a base de tudo. E olha, talvez a natureza nos ensine algo. Nada é inútil, nada é insignificante. Assim como uma larva pode sustentar um sistema inteiro, um simples copo de água, uma noite bem dormida, uma caminhada de 20 minutos pode sustentar a nossa mente em pé. A diferença é que, na natureza, as larvas cumprem o seu papel automaticamente. Já nós, seres humanos, precisamos cuidar daquilo que sustenta a nossa própria vida. Ai, meu. Ai, é muito complexo acabar um vídeo desse. Pra mim, gravar isso aqui foi muito complicado, mano. Você não tem ideia. Falar sobre o passado, falar sobre coisas que aconteceram comigo. É difícil. Se vocês soubessem quanto tempo esse vídeo ficou guardado no meu PC, vocês entenderiam o que eu tô falando. Mas na verdade, eu acho que eu nem sabia o que sustentava a minha vida, sabe? Eu acho que eu só tinha um pouco de ideia do que tava deixando ela despencar aos poucos. Então, eu procurei começar a mexer no que tava ao meu alcance. A minha rotina, a minha saúde, a minha cabeça, a minha fé. E aos poucos, alguma coisa foi mudando dentro de mim. Eu admito que até hoje eu não sei exatamente o que foi. Eu só sei que aquele mesmo Emanuel, que não via mais saída, hoje alcançou coisas que naquela época pareciam impossíveis pra ele. Então eu acho que eu não tenho uma resposta. Talvez ninguém tenha. Mas olhando pra trás, eu fico pensando, e se eu nunca tivesse dado o meu primeiro passo? Será que eu teria saído daquele lugar? Eu acho que não. Dá tchau pra galera. Dá tchau. Fala assim, tchau, pessoal. Dá tchau. Fala assim, um dia eu volto. Um dia eu volto pra gravar de novo. Manda beijo. Mua.